Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos hoje neste dia, hoje dia 12 de janeiro de 2022. Desejo a você um dia abençoado, que o Senhor te livre, te guarde e te proteja de todo mal, você e toda a sua família. Hoje estaremos continuando a nossa leitura no livro de Juízes, no capítulo 18, que vai do versículo 1 até o versículo 31. Que está escrito assim: os danitas buscam uma herança e tomam Lais. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estol, a espiar e pelejar a terra. Eles disseram: ide, rejeitai, ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do jovem, o do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, a caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Lais, e viram que o povo que havia no meio deles estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quietos e confiado. Nem havia processor algum do reino que por coisa alguma, envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que vós dizeis? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes a entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, em lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol 600 homens armados com armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita, versículo 14. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Lais e disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma fundição. Vede, pois, agora
o que haveis de fazer. E então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, e em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à estrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles disseram: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. E se-nos por pai e sacerdote, é-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: Que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomaste, juntamente com o sacerdote, e vos fostes, que mais fica para mim agora? Como, pois, me fazeis, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Milca tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís e a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E a ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham o que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel, sendo, porém, destes dantes o nome da cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E assim, pois, a imagem e escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém? Louvado seja Deus. Nós podemos ver aqui no livro de Juízes, no capítulo 18, uma situação meio diferente, na qual, enquanto outras tribos, já estavam estruturadas, já tinham conquistado terra, já tinham praticamente já se estabelecido muito mais
fortes, muito mais populosas. A tribo de Dan era a menor tribo de todas as tribos de Israel, né? E os danitas, eles precisavam ainda conquistar. O que nós podemos ver, né, que houve ali um ajuntamento das tribos para conquistar a terra num âmbito totalitário, né? E depois cada tribo era responsável de conquistar o seu espaço, fazendo com que os povos inimigos saíssem daquela região. Então Judá, Levi não, que os levitas não tinham terra, mas a tribo de Judá, a tribo de Manassés e as outras tribos, né, elas conquistaram, Efraim, conquistaram seus espaços, conquistaram as suas terras, mas a tribo de Dan ficou esperando e vendo que não ia acontecer nada, porque talvez eles esperavam com que as outras tribos mais fortes ajudassem a eles a conquistar a terra que eles precisavam. E isso não aconteceu, e chegou uma hora que eles realmente tiveram que, né, ir para a terra, ir à luta, né, conquistar o seu espaço. Né? E olha que interessante, de todos os homens da tribo de Dan, só tinha ali 600 homens para ir para a guerra. 600 homens perto de outras tribos, como a tribo de Judá, como as outras tribos, né, de Israel, as outras tribos maiores. 600 homens era nada praticamente, mas eles ali tinham 600 homens e foram para aquela terra e conseguiram conquistar a terra, conseguiram tomar ali a região, e ali então a tribo de Dan começa a se estabelecer, porque chegou uma hora em que eles tiveram que entender que para conquistar eles precisavam ir à luta, que para conquistar eles precisavam sair do conformismo, que para conquistar eles tinham que encarar as coisas de frente. Então, quando eles encararam os obstáculos, quando eles encararam os povos inimigos de frente, os inimigos realmente, quando eles saíram do seu conformismo e foram à luta realmente, aí eles conquistaram aquilo que eles almejavam. Então, não fique aí acomodado, não fique aí esperando as coisas cair do céu. Vai à luta que o Senhor vai te abençoar, vai conquistar que o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai te dar capacitação, o Senhor vai te dar entendimento das coisas para que você consiga resolver problemas, fazer bons negócios e você ser abençoado, amém? Só precisa você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para você conquistar na tua vida secular, na tua vida profissional, e também dê o seu primeiro passo para Jesus, que Jesus vai fazer coisas grandes na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal neste dia hoje, você e sua família. E até a próxima, em nome de Jesus. Mais uma vez, quem vos fala, Pastor Mateus Alves, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.